E aí galera, sempre quis trazer para o canal um vídeo sobre Final Crisis Superman Beyond, parte 1 e parte 2, mostrando uma versão absurdamente poderosa do herói e também um dos vilões mais poderosos de todos os tempos. É um quadrinho bem legal, mas tem um ponto que poucas pessoas comentam. Além de se tratar da salvação do multiverso, também é uma história de amor. O quadrinho começa mostrando a futura batalha do Superman contra um deus vampiro, projetando energia pelos olhos. O vilão dizia que seu oponente não tinha chances, e queria saber como era ouvir o último batimento do coração da sua amada. Mas o quadrinho corta rapidamente para Lois Lane muito mal no hospital, com Clark dizendo que faria tudo para salvá-la. Mas uma monitora apareceu do nada, afirmando que sabia quem ele é. Clark disse que se não ficasse com sua esposa, ela ia morrer. A massagem infravermelha era tudo que a mantinha viva. Nem mesmo a tecnologia do raio púrpura foi capaz de ajudar. Aquela moça ofereceu a cura, mas teria que se juntar a uma missão para salvar toda a existência. Ela tinha acabado de entrar numa missão desesperada, a fim de recrutar os maiores campeões do multiverso com uma oferta que acontece uma vez em toda a eternidade. A proposta foi clara: se salvasse o cosmos, seria recompensado com um remédio universal, a própria substância da vida, e não precisava se preocupar porque um dispositivo foi usado para congelar o tempo. Então voltaria a tempo de salvar a Lois. Enquanto caminhavam até a nave chamada de Ultima Thule, a moça disse que assim como os cristais que crescem em soluções, os 52 universos emergiram da mesma forma, utilizando a sangria. Apenas uma gota controla o poder definitivo capaz da cura ou aniquilação, mas não pode ser tocada, segurada ou engarrafada, exceto pelos monitores. Um detalhe importante que não podemos esquecer para a conclusão dessa história. Seguindo em frente, se preparavam para viajar em uma tempestade de sangria pelos universos, e a visão 4D seria desenvolvida espontaneamente quando necessária, assim como acontece com todos os outros. Durante a viagem, os campeões já se depararam com a turbulência e o Superman não conseguia encontrar a fonte do problema com sua visão. Por isso foi imediatamente atualizada para 4D, tornando mais fácil a compreensão e se impressionando com a passagem pelos universos. De acordo com o Capitão Marvel, a nave estava completamente fora de ritmo. Então o trabalho nesse momento foi a equipe se organizar para impedir uma colisão, já que na maioria das realidades também existiam vida, com exceção da Terra 51, e o herói nem quis saber o que aconteceu, aparentemente para não ficar mais triste pelo destino que tiveram. Quando os campeões se reuniram, podemos ver o Overman, que parecia calmo e paciente, em contraste com o Ultraman, que era muito raivoso e dizia que prometeram a todos um tesouro definitivo, o que isso faria deles rivais pelo prêmio. Detalhe importante é que ele é uma contraparte de antimatéria do Superman, que busca a corrupção acima de qualquer coisa. Lembrando que os outros campeões também eram de outros universos. O Capitão Marvel era da Terra 5, um universo mais simples e bondoso. O Overman era da Terra 10, onde os nazistas venceram a Segunda Guerra Mundial, e o inglês era uma língua morta. Também vimos o Capitão Ellen Adam, que foi chamado de Superman Quântico, da Terra 4, um universo condensado onde as leis da física são diferentes. Desde sua primeira aparição, já dava para ver que é calmo e muito inteligente. Inclusive, foi ele quem avisou que tinham acabado de sair do multiverso, chegando a lugar nenhum. Assim que chegaram no limbo, foram recebidos pelo Merry Man, que é conhecido como o Rei, mas todo mundo é tratado do mesmo jeito, então o título é inútil. Enquanto essa galera deu uma olhada ao redor, avistaram uma parte da Rocha da Eternidade. Em seguida, Clark foi claro em dizer que não seria esquecido como aqueles que chegaram antes dele, e reparou um lugar distante que na verdade era a biblioteca,
contendo um livro com um número infinito de páginas ocupando o mesmo espaço, e por isso, aparentemente, ninguém poderia ler. Mas lembraram que o computador da nave tinha capacidade de memória infinita e poderia ler cada página para baixar as instruções necessárias e fazer o reparo. A força e resistência de Hércules e Atlas com o poder de Zeus ajudariam. Se alguém podia ajudar o Superman a levantar um livro com um número infinito de páginas, com certeza seria o Capitão Marvel. Quando seguraram, uma história foi contada. Anteriormente, havia apenas um monitor, e então uma falha foi encontrada em seu coração. O monitor tentou conter a falha, e sua observação revelou terríveis e imprevisíveis complexidades e contradições. A ampliação revelou uma estrutura de rachaduras muito pequenas, como germes lutando e se multiplicando. A dúvida do capitão era como alguma coisa podia ser maior que os universos. Aparentemente, algum tipo de inteligência abstrata infinita. Um vazio consciente e vivo. Essa era a história de origem primordial do povo da Zilovala, a raça de monitores. O monitor enviou uma onda projetada para se misturar com os arredores e garantir contato com alguma coisa que ele nunca tinha encontrado. Dentro da falha, um vapor caótico de eventos, vidas, mortes, heróis, vilões e amantes. Sem entendimento do que a história pode fazer com uma percepção imensa, sem limites ou definição, o monitor não tinha defesas. Cega e dividida em duas, a sonda se recolheu. A falha foi fechada, coberta com metais divinos, até que os restos do primeiro contato tomou uma vasta e misteriosa forma. O sentinela silencioso perseguiu o monitor infectando a inteligência imaculada com questões e especulações. A história enraizou e se espalhou como uma praga sem controle. A história de uma raça poderosa de hiperdeuses descendentes do primeiro, imenso, incognoscível monitor. Mas antes da crise final, houveram eras de paz e plenitude. O sentinela só podia ser uma arma do apocalipse criada por um gênio contra um inimigo definitivo, e apenas no último dia revelaria seus segredos. Daxinovu, o radiante primeiro filho do Monitor, era o mais bravo dos deuses da ciência, e estudou muito sabendo que um dia o Holocausto voltaria. O sepulcro de Mandrake estava em agitação. De repente, Superman e Capitão foram forçados a se afastar do livro, e a história terminou com Billy esquecendo a palavra mágica para sua transformação. Mas de acordo com a sabedoria de Salomão, a coisa mais desprezada seria a mais amada, e o bem definitivo seria o mal definitivo. Enquanto saíam, Clark disse que ia precisar de toda a ajuda do Capitão Adam para retirar o livro de lá, já que o Billy não tinha condições. Enquanto isso, Adam focava na expansão dos próprios sentidos, além do infinito, mostrando mais uma vez que tem essa questão da conexão para entender tudo ao redor, o que facilita na hora de encontrar soluções. Quando se aproximou querendo mais informações, Superman deu de cara com Zilovala bem vampiresca, bebendo o sangue do Overman. E de acordo com ela, ele prometeu dar qualquer coisa em busca da sua amada prima que desapareceu. Então ela tomou seu sangue para ficar mais forte e salvá-los, porque o que move a nave é o seu coração. De repente, quem apareceu foi o Ultraman dizendo que a prova estava naquele livro. O mal iria triunfar, e não havia nada que pudessem fazer sobre isso. O mal ia vencer no final. Já na segunda parte, começamos com o Ultraman dizendo que vem de um mundo que o único deus conhecido se chama Mamun, o senhor da ganância, propriedade e posse. Lá dão valor a isso acima de tudo e nunca acreditou no mal universal como uma coisa viva, até ler o fim do livro do infinito. O capítulo final mostrou uma coisa maior que ele mesmo, um Deus que odeia a todos e está construindo uma ponte do vazio até o multiverso, rastejando nas trevas para se alimentar da luz. O livro dizia que seu nome é Mandrake e todos deviam se ajoelhar a ele.
Naquele momento, a vasta e lenta invasão da realidade começava. Máquinas maiores do que cidades chegavam do vazio e se ancoravam nas pilhas de lixo do limbo. Meheman se preparava para a guerra, dizendo que foram esquecidos em um lixão cósmico. Naquele momento, até isso queriam roubar deles, ou seja, a única alternativa seria entrar na batalha. Se aquele deus maligno se aproximava, então o círculo dos monitores caiu e os 52 universos estavam sem defesas. Naquele momento, Billy, já bem melhor, reapareceu e o Overman contou que deixou seu mundo para encontrar sua prima, que é como seu tesouro, e que não deviam se aproximar da vampira ameaçadora. Então o menino disse que todo monstro tem uma história. No caso dela, era uma inteligência artificial que precisava de sangue para se auto-reparar. Apesar de muito novo, sempre foi maduro e sentia que ali existia uma história de amor. Então, antes de qualquer coisa, deviam evitar qualquer morte. O jovem também disse que faria tudo para ajudar, mas depois que foi atingido pelo retorno do livro, esqueceu as palavras necessárias para tomar sua forma heróica mágica. A moça afirmou que não devia temer. Ela ouviu o que disse antes da transformação. Repetindo as 2 sílabas, o relâmpago apareceria. Do outro lado, aquela galera lutava no limbo, perguntando se o Superman se lembraria deles, mesmo que mais ninguém lembrasse, e o herói afirmou que todos iriam, porque dá para ser um herói em qualquer lugar. Enquanto isso, o Capitão Adam, tentando se conectar com a mente da monitora, dizia que eram tão pequenos, mas ainda assim tão significativos. Naquele momento, todas as regras da existência eram quebradas. A hora do apocalipse tinha chegado, e o Clark só pedia para Lois aguentar mais um pouco. Ultraman dizia que tinha que espalhar o novo evangelho pelo mundo em chamas, e raivoso, como de costume, queria bater no Superman. Mas existia uma condição: se misturassem suas partículas de matéria e antimatéria, iriam aniquilar um ao outro. Mais uma vez, Capitão Marvel impediu a luta e argumentou que todos estavam ali com um propósito. Até o pequeno Billy foi necessário, mas teriam que tomar a frente da luta porque aquelas pessoas, apesar de corajosas, não eram fortes o suficiente para lidar com uma invasão em larga escala de além da realidade. O Capitão Adam entendeu que a parte dele era se soltar das limitações e expectativas, ser o novo Adam, se multiplicando e ficando ainda maior para lidar com o ataque. Tudo isso na maior tranquilidade, calma e reflexão. Chegou até a segurar o Ultraman facilmente e disse que não existem dualidades, apenas simetrias. De acordo com suas palavras, ele era o fim do jogo de uma ideia que gerou os outros como Ultraman e está além do conflito. Em seguida, perguntou se Clark gostaria de testar seus entendimentos sobre a natureza da realidade. E o herói disse que tudo o que precisava era de uma gota da sangria para salvar a vida da sua esposa. O capitão continuou falando que no limbo não há coisas materiais para serem destruídas. É uma memória viva. O Capitão Marvel então lembrou que o último mal é o último bem, mas o desprezado salvará o mais adorado. Dito isso, Adam fundiu as simetrias e gerou energia suficiente para transmitir essência pura a um receptor numa dimensão maior. Terminou dizendo que apenas o Superman poderia salvá-los. E aí apareceu o Superman Armadura Cósmica, tudo soando como sinos cósmicos de alarme, um pedido de socorro final. De uma direção que não possui nome, vinha um som como respiração, todo o contínuo balançando como se tivesse deitado em um berço. Ele era a última esperança. Era como se o Superman pudesse alcançar e tocar alguma coisa imensa e além da compreensão. Era como o limbo parecia dali. De acordo com o herói, ele realmente podia tocar. Dimensões, espaço e tempo estavam diferentes e pareciam mais profundos, mais significativos. A ameaça ao multiverso era total e com grandes riscos, cada passo guiado pelo destino inescapável.
cada pisada uma inevitável ameaça. Aquele foi o último presente dado pelo Daxi Novu, uma arma viva, a maior invenção, um robô inteligente capaz de se adaptar instantaneamente para conter qualquer ameaça futura, uma arma feita para proteger toda a existência contra o inimigo final. Enquanto uma monitora amante de Nix, o Otan, o guiava pelos jardins funerais, dizendo que se sentia triste porque não queria perder todas as coisas que existem, iria ensiná-lo o necessário. O herói refletia sobre despertar em um corpo de puro pensamento. Aqueles ao seu redor eram os seres que viu no livro do Limbo. Chegou o momento de caminhar entre as formas primordiais em um mundo fundamental. Sentia um calafrio enquanto a história crescia ao seu redor e portas de ferro mostravam uma contagem regressiva atingindo o zero. Toda a criação em uma jarra partida, bilhões de mundos, trilhões de vidas. Tudo o que conhecia, importava e lutou estava morrendo. Todo o multiverso sendo presa de parasitas celestiais, deuses vampiros. Até que seu inimigo final apareceu dizendo que segurava o elixir que não pode ser segurado, engarrafado ou consumido, exceto por eles. Tudo que o herói tinha que fazer era tomá-lo de sua mão. Antes da batalha começar, Superman disse para que encontrassem abrigo. Havia uma história se montando ao seu redor e estava tentando ao máximo destruí-lo. Sabia que essa era sua razão de ser. Seu propósito era simplesmente acabar com aquilo. O vilão perguntava se podia sentir o sangue dos 52 universos, o calor de 10 bilhões de sóis. Esperou muito por esse momento e finalmente destruí-lo, como se essa armadura cósmica não fosse suficiente para conter seu poder eterno. Chegou até a perguntar o que deviam escrever na lápide do herói enquanto ouvia o último batimento do coração da Lois. O exército atacando o universo principal era o som do maior herói do mundo, falhando com aqueles que prometeu salvar. De repente, alguém apareceu dizendo que encontrou uma história melhor e indestrutível, a de uma criança lançada em um foguete para um planeta moribundo. Depois de atacá-la, o vilão se virou e percebeu que tinha matado a monitora que o amou, o que também mexeu com ele, porque ainda tinha sentimentos. A luta continuou em meio às ruínas da utopia e restos de sonhos, nos destroços de museus e galerias, sob os holofotes negros de um eterno e último pôr do sol. Civilizações perecendo e a luta seguindo adiante. Quanto mais forte o oponente ficava, mais forte o Superman e a armadura cósmica se tornava em oposição, porque aquele ser do mal nunca iria passar por ele. A vida seria preservada e não importava qual fosse. Ainda assim podia ouvir a voz cruel do Ultraman. O herói até tentou argumentar dizendo que ele é Daxi Novu, um monitor que foi contaminado pelo multiverso e que já foi o melhor de todos. A batalha seguia intensa e os dois se aproximavam de um penhasco. O vilão caiu gritando por toda a queda até que sua ideia se perdeu naquela imensidão. Até que o além engoliu sua alma em esquecimento, exilado em um lugar onde não vai incomodar mais ninguém. E o Superman, mesmo cego e ferido além de reparos, não parava de ajudá-los. Inclusive mencionou que a coragem de Zilovala os salvou, mas não esqueceu que precisava ajudar seu universo e queria o elixir que não podia ser engarrafado, mas claro, ele ia dar um jeito. Antes de ir embora, realmente escreveu um aviso em sua lápide. Pouco depois, sentiu como se estivesse caindo e queimando enquanto se separava do Ultraman, desacelerando em uma ducha de sangria discordante, a única coisa que podia salvar a vida da sua esposa, explodindo por toda sua volta como trovões e estrelas. O Capitão Marvel também encontrou seu tesouro, restaurando a Pedra da Eternidade e dando um fim na crise temporal que deixou seu mundo de cabeça para baixo. Mas antes de ir, Capitão Marvel, Superman e Overman destruíram os mísseis a caminho dos mundos.
Aquele era um trabalho para todos eles. Não precisavam falar, apenas a linguagem corporal mostrava o porquê deviam agir. Ultraman não foi esquecido e viu que perdeu, mas foi encontrado pelo orgulhoso Ogama, que seguia os passos do Mandrake. Sua oferta seria transformá-lo no Superman vampiro e no primeiro Cavaleiro do Terror para que quando retornassem, Clark ia enfrentar sua maior fraqueza. Chegando ao fim, faltando apenas um batimento cardíaco, Clark entrou no hospital pensando sobre aquela história de nada segurar ou conter a sangria, porque na verdade estavam todos enganados. O Superman pode, e absorveu para salvar sua esposa com um beijo. Assim que despertou, Lois contou que teve um sonho terrível. Estava muito longe nas trevas. Viu o túmulo do seu esposo e quando leu o que ele escreveu, sentiu que tudo ia ficar bem. Então precisava de uma caneta para escrever tudo antes que esquecesse. O Superman saiu do quarto sorrindo e dizendo que estava ansioso para ouvir a história. A última página mostrou que a mensagem do Superman na lápide, na verdade, era que a história ia continuar. E claro, a Lois Lane acreditou no homem que ela ama. Mas e aí galera, curtiram o vídeo? Se sim, não esqueçam de deixar aquele like, se inscrever e ativar o sino das notificações para não perder os próximos. Podem deixar suas sugestões porque tô sempre de olho e assim fica mais fácil saber o tipo de conteúdo que querem por aqui. E para quem quiser me seguir nas redes sociais, é só pesquisar pelo @denostalgico. Use o mesmo endereço em todas elas, então é bem fácil me encontrar. Até o próximo!